paz do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, mais uma vez, temos aqui o jovem Daniel fazendo a diferença através das suas atitudes no reinado da Babilônia. Nós vemos ali aquele jovem diante de uma situação difícil, clamando pela intervenção de Deus na história dele e de seus amigos. Ele sabia que, apesar da mente humana não ter a capacidade de adivinhar o sonho do rei, ele sabia que Deus poderia dar esse poder, poderia revelar a ele o oculto e o escondido, porque perante o nosso Deus não há nada escondido. E o interessante é que, através daquela situação, Deus usa para engrandecer o seu nome naquele reinado. E ali nós vamos ver o jovem Daniel orando, buscando se unir com seus amigos, clamando por uma resposta de Deus. Nós vemos que ele não prezou pelo individualismo, ele não quis fazer tudo só, ele buscou a ajuda de seus amigos. Então nós temos ali um grupo de jovens unidos a favor de um só propósito: engrandecer o nome do Senhor através de suas vidas. Então, Deus vem com seu poder e sua glória, se manifesta, revela a Daniel o sonho, e aquilo que parecia ser impossível, agora é possível, através da operação, da intervenção divina, da parte do nosso poderoso e grandioso Deus. E que maravilha e que alegria por saber que Deus é um Deus de revelação, é um Deus de resposta, é um Deus que vê, é um Deus que julga a causa dos justos. Então, prossiga para alguns comentários a respeito desta passagem tão maravilhosa, a qual o nome do Senhor é engrandecido e a qual nos é revelado um reino futuro para cada um de nós. Então aqui nós podemos ver esse comentário bíblico que diz assim: a pedra cortada sem ajuda de mãos. Esta pedra representa o reino de Cristo, intervindo nos reinos do mundo. Cristo é a pedra cortada, que desfará o poder mundial do anticristo. A pedra cortada vinda do monte significa figuradamente a vinda do rei, esmiuçando o domínio imperial e pagão deste século. Cristo é quem regerá as nações para sempre. Glória a Deus, aleluia. Essas referências nós podemos encontrar no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 45, também no livro de Salmos 118, Zacarias, capítulo 12, Daniel também, novamente no capítulo 2, do 44 e 45. Então aqui nós podemos observar que essa pedra a qual surge sem interferência de mãos ali humanas a manipulando, mas simplesmente por conta própria essa pedra surge vinda do céu, cortando, ferindo o pé da estátua, a qual é um pé frágil, pois é de barro misturado com... Eu esqueci o outro elemento a qual ele é misturado. Mas por ser frágil, ela é atingida e perece, cai, vem abaixo, vem por terra, é destruído. E essa pedra simboliza o nosso Senhor Jesus, vindo no céu com grande poder e glória. Então aqui nós temos outro comentário do livro de Daniel, do capítulo 2, versículo 41, que fala a respeito do pés de ferro e dedos de barro da estátua, que se constitui no 7º Império Mundial, que é a Roma renascida, nos nossos dias atuais. Então, aqui vem nos dizendo o seguinte: São Paulo nos faz conhecer com um só traço toda a extensão dessa tirania, a mais odiosa que houve e que haverá em todos os tempos. O homem da perdição, diz ele, o filho da perdição, o ímpio, se oporá
e se levantará contra tudo que se chama Deus ou que é adorado como Deus, até se sentar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Daniel tinha predito antes de São Paulo: não terá em conta para nada o Deus de seus pais. Ele mergulhará em deboches, não terá preocupação com Deus algum, levantar-se-á contra tudo. Então nós podemos aqui observar, assim quando o anticristo estiver escravizado o mundo, quando estiver colocado em toda parte das nossas criaturas, quando puder puxar, taranã, continua aqui embaixo, afins. Então aqui nesse comentário nós podemos observar de forma bem detalhada como será esse último império, a qual terá por cabeça, terá por líder o antimessias ou o anticristo, já predito desde os primórdios bíblicos. Então não é nenhuma novidade. E o mais interessante é que esse último império que vai surgir sendo liderado pelo antimessias, o anticristo, vem da Roma renascida. E hoje, quando nós olhamos para Roma, quem hoje é o líder de Roma? Nós podemos assim colocar o Papa Francisco. Hoje ele é o líder de Roma, né? Aí hoje podemos até observar como o Papa tem influenciado no meio político de diversas formas possíveis. Nos noticiários, hoje o que mais vemos presidente tal foi buscar conselho com o Papa em Roma, o Papa convoca concílio, convoca reunião com vários líderes religiosos e também presidentes. Então, isso é muito interessante, é um ponto a ficar sendo observado, é um ponto a estarmos atentos, pois é de lá, é desse meio de Roma, da Roma renascida que agora está se formando, nós podemos observar aí uma junção dos países que faziam parte do Império Romano, agora formando uma aliança novamente para a implementação deste novo reino. Temos aqui alguns países, territórios que hoje fazem parte ou ficam na mesma localidade onde se constituía o Império Romano. Que no caso hoje, países que fazem parte desse novo império que está ressurgindo, que está renascendo, o Império Romano: França, Inglaterra, Bulgária, Itália, Grécia, Ásia Menor, Síria, Egito, Palestina, Norte da África, Península Ibérica, Bretanha, Europa Central, Istambul e Roma. Então aqui nós podemos ter um pequeno panorama hoje da geografia onde se constitui o Império Romano atual, o território romano atual. Aqui nós temos um pequeno panorama. Então nós podemos observar que até mesmo o G20, como o G7, G8, muitos dos países que constituem esses grupos socioeconômicos, que lideram a questão das políticas internacionais, da cultura internacional, de geopolítica, nós vemos que a maioria desses países fazem parte do território a qual pertence ao Império Romano. Nós vemos aí hoje uma protuberância enorme quanto aos países da Europa em adotar o sistema do antimessias. Nós vemos uma inclinação à decadência da igreja, do cristianismo, principalmente na Europa. Na Ásia também nós identificamos, aí no norte da África, vemos o quão a perseguição a cristãos é tremenda, o quanto a repressão, a opressão sobre a comunidade cristã é de forma colossal, sem precedentes. Então, hoje nós vemos na França, na Inglaterra, na Península Ibérica, a Bretanha, a Europa Central, países assim, onde o cristianismo praticamente já não existe mais. As igrejas, antes mesmo da pandemia, as igrejas já estavam fechadas, porque não tinha mais praticamente ninguém que fosse se congregar.
A maioria dos jovens europeus hoje já não se declaram cristãos, mas não vivem de fato o cristianismo. São jovens dados a bebidas, à prostituição, à promiscuidade, ao homossexualismo. Então nós vemos todo um panorama sociocultural se formando para a implementação dessa nova ordem, desse novo governo, desse novo líder que está prestes a chegar. A palavra de Deus de fato está se cumprindo. Hoje nós vemos na maioria dos países da Europa um sistema financeiro onde já não se usa mais o dinheiro de papel, hoje já se usa mais os bitcoins, que é as moedas digitais. Vemos também muito o uso do chip, a qual muitos cidadãos, principalmente na Noruega e países dessa região ali, próxima à Noruega, a qual a Holanda também, a qual já adotou esse sistema dos microchips na pele da mão direita, né, no caso. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar essas notícias, é aberto ao público, não é mistério para ninguém. Só que, infelizmente, não sai nos grandes veículos da mídia, né? Isso é escondido do povo. Para você saber, você tem que pesquisar mesmo por conta própria, porque eles não vão falar disso nos meios, nas grandes redes midiáticas. Esteve na terra o adorável Jesus, manso e humilde de coração. Nunca se propôs a adoração de seus apóstolos, sendo ele Deus. Muito ao contrário, pôs-se de joelhos diante deles e lhes lavou os pés. O anticristo, monstro da impiedade e de orgulho, far-se-á adorar pela humanidade, enlouquecida e seduzida. Ela terá escolhido este mestre, de preferência ao primeiro. E não se pense que a armadilha será grosseira. Não esqueçamos, diz São Gregório, que o monstro disporá do poder do diabo para fazer falsos prodígios, ao contrário do começo, quando os milhares estavam do lado dos mártires. Milagres estavam do lado dos mártires. Parecerá que agora estão do lado dos carrascos. Haverá uma ofuscação, uma vertigem. Somente os humildes e firmes em Deus distinguirão a mentira e escaparão à tentação. Então, nós vemos aqui este comentário muito interessante a respeito desse tema. E nós podemos observar, ressaltar aqui algo que nos chama a atenção. Que o povo preferirá o anti-Messias do que o verdadeiro Cristo, a qual já veio na Terra 2000 anos atrás. E isso é muito interessante, porque, como fala na palavra do Senhor, que o nosso coração, desde menino, já é inclinado para a maldade. Então, se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus nos alcançar, todos nós, sem exceção alguma, nos perderíamos, nos renderíamos ao sistema do anti-Messias. E isso nos faz entender o porquê que todos esses juízos têm vindo e virão sobre a terra. Ora, a gente bem sabe que não é fácil, irmãos. Imagine uma mãe perder o seu filho para salvar uma outra vida e depois essa vida escarnecer dessa mãe. Tratar ela como se fosse um nada. Não é fácil, é doloroso. Agora imagina Deus, soberano sobre todas as coisas, entregar o seu único filho por amor a mim e a você. E ainda assim esse filho continuar sendo odiado, ainda assim esse filho continuar sendo zombado, ainda assim esse filho continuar sendo humilhado, ainda assim esse filho continuar sendo rejeitado, em troca do grande amor que ele dispensa sobre todos os dias. Imagina isso. Então Deus é um Deus de princípio, Ele é justo. Então Ele não contraria a sua palavra, antes Ele faz jus ao seu nome. Ressaltemos também esse ponto, marquemos também aqui esse ponto.
Porque muitos hoje pensam que o anticristo ou o antimessias, ou o governo do antimessias, ou a Roma renascida ainda está longe de acontecer. Não, não é para agora não, não vai acontecer agora, isso ainda vai demorar muito. Ainda tem muita coisa para acontecer, não, isso ainda está longe. Isso é teoria da conspiração, isso é ficção. Mal sabemos nós que o termo teoria da conspiração foi criado pelo próprio governo para disseminar mentira e dúvida na mente da sociedade, porque assim fica mais fácil da sociedade ser manipulada. Então basta você fazer uma simples pesquisa e você já vai descobrir isso, como surgiu o termo da teoria da conspiração. Então nós vemos aqui que muitos irmãos ainda dormem para essas questões. Muitos cristãos ainda dormem, ainda se mantêm leigos, ainda se mantêm com viseiras nos olhos, não se atentam para o cenário político mundial. Então você vê hoje os reinos, os países da Europa, da Ásia, do continente africano se unindo, se aliando para juntos formarem um só governo. Não tem para onde correr, basta você pesquisar. Isso está sendo toda hora nos noticiários. Então, e não se pense que a armadilha será grosseira. Então não espere que seja algo assim, padã, nos noticiários que vai aparecer do nada. Ah, surgiu o antimessias. Ah, surgiu o anticristo. Não, não é assim. Vocês sabem que o inimigo ele é calculista, ele é astuto, ele é inteligente. Deus mesmo já disse na sua palavra que se não fosse ele abreviar os dias, até os escolhidos se perderiam, até os santos se perderiam, se ele não abreviasse os dias. Então, o inimigo não vai vir assim, com chifrão, com rabão, um demonião aparecesse na tua frente. Não é assim. Ele vem como um homem inteligente, ele vem encarnado num homem inteligente, bem aparente, de fácil compreensão, de palavras bonitas, palavras doces, a qual vai iludir a muitas pessoas, inclusive cristãos que não estão firmados na palavra. E, além do mais, para reforçar a palavra, a boa oratória a qual ele vai ter, o poder de persuasão que ele vai ter, ele ainda vai chegar a operar milagres. E vocês sabem que o povo é muito manipulado pelo que ele vê. Então, quando as pessoas começarem a ver esse grande homem, essa grande autoridade, resolvendo problemas, trazendo paz, trazendo segurança, suprindo a necessidade de muitos, e ainda curando e operando milagres, o povo vai se maravilhar e vai achar que, de fato, é o Cristo, é o Messias a qual eles esperam. Então, não se engane. É como aqui, haverá uma ofuscação, uma vertigem. Somente os humildes e firmes em Deus distinguirão a mentira e escaparão à tentação. Então, primeiro ponto, somente os humildes e firmes em Deus. Então, não adianta querermos sermos arrogantes e nos enganarmos com os nossos próprios saberes e conhecimentos. Não, já sei tudo. Já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já sei de toda interpretação, então eu sei que não vai ser assim, sei que vai ser... Não é bem assim. Mantenha-se humilde e aberto a aprender cada dia mais, principalmente em questão das coisas de Deus. E firmes em Deus, ou seja, firmes na sua palavra. Como se manter humilde e firme em Deus? É se manter de acordo com a sua palavra. Somente através da palavra de Deus, ela é a verdade que liberta o homem de toda mentira. Somente através da palavra de Deus você vai conseguir discernir, distinguir, através do poder do Espírito Santo, as mentiras que virão sobre este mundo. E escaparão, assim você escapará à tentação, somente através da palavra de Deus. Leia, medite, ore, busque. Somente assim você vai conseguir discernir o certo do errado. Mas o que nos alegra em meio a todo esse caos, o que nos alegra em meio a todo esse cenário profético a qual está se formando, o que nos alegra é saber que vinda é a nossa redenção. E que nos alegra é saber que um dia
A pedra angular, Jesus Cristo, descerá dos céus com grande poder e glória e resgatará o seu povo, resgatará a sua eleita, resgatará a sua igreja, resgatará a sua noiva. Então não pense que por algum momento você está só. Não pense, meu querido, mas tenha em mente que em breve tudo isso passará. Como diz aqui em Daniel, quando ele louva ao Senhor pela revelação dada a ele. Ele muda os tempos e as horas. Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Louvado seja Deus. Então tenha sempre isso em mente. Apesar de todo esse cenário de caos que está se formando, Deus está no controle. É Ele quem dá as ordens, é Ele quem dirige, é Ele quem estabelece governos e tira governos. A última palavra vem dele. O homem faz planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Quem põe o ponto final é o Senhor. E glórias a Ele por isso, porque breve aproxima-se o grande e terrível dia do Senhor. Breve aproxima-se e outra, prepare-se, pois hoje mesmo Cristo pode voltar de forma individual para mim e para você. O que você tem preparado em suas mãos para mostrar a Ele? O que eu tenho preparado em minhas mãos para mostrar a Ele? Pense nisto, querido. Reflita. A nossa vida aqui nesta terra estão com os dias contados. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.